Olá, pessoal. Nós vamos agora dar continuidade à nossa segunda aula da disciplina Materiais. Materiais, ele é dividido, uma questão acadêmica, para facilitar o entendimento, ele é dividido entre materiais metálicos e os não metálicos. Mas antes que a gente entre nesse conceito, nós temos que definir os estados físicos da matéria, que é dividida em sólido, líquido, gasoso e o plasmático. Esse plasmático é justamente o fogo, tudo que é ligado a raio é o estado físico plasmático. Então, para que a gente consiga entender, para que seja mais fácil a compreensão dessa nossa disciplina, nós vamos levar em consideração que o material se encontra a 20 graus Celsius. Então, é uma maneira para a gente entender, porque a gente vai, para ficar mais fácil. Então, como eu falei para vocês, a matéria, ela se divide em materiais metálicos e os não metálicos. No caso dos materiais metálicos, nós temos as seguintes características: são excelentes condutores de energia elétrica, são excelentes condutores de energia térmica, calor. Quando polidos, quando lustrados, ele tem o que? Uma aparência lustrosa. Geralmente são resistentes e apresentam deformações. São muito utilizados em estruturas, como por exemplo transmissões de energia elétrica, carcaça de equipamentos. A gente sempre utiliza o material metálico. E os materiais não metálicos são os materiais cerâmicos, são os materiais poliméricos ou polímeros, são os elastômeros, são os materiais compósitos, os semicondutores e os biomateriais. Esses últimos três que eu falei para vocês agora são materiais de tecnologia de ponta. Então, o importante é que a gente entenda que o material ele é dividido entre os materiais metálicos e os não metálicos. Nós vemos aqui os materiais não metálicos e aqui nós vemos os materiais metálicos. Por sua vez, os materiais metálicos, eles têm a seguinte divisão: eles podem ser materiais ferrosos e os materiais não ferrosos. Lembrando, os materiais eles são divididos entre os materiais metálicos e não metálicos. Os materiais metálicos são divididos em materiais não ferrosos e materiais ferrosos. Os materiais não ferrosos, eles são os materiais que existem na tabela periódica. Como, por exemplo, o Hg é um símbolo químico para mercúrio, o Cr é o cromo, nós temos o cobre, nós temos o ouro, que é o Au, nós temos o Al, que é o alumínio, nós temos o Pb, que é o chumbo, e nós temos o W, que é o tungstênio. Ok? E sempre que a gente procurar algum exemplo de material, de material não ferroso, a gente sempre vai procurar na tabela periódica. E como uma outra divisão, nós temos os materiais ferrosos. Os materiais ferrosos são os materiais que contêm ferro. Agora nós vamos ver os exemplos dos materiais ferrosos. Nós temos como exemplo o ferro puro, no caso, ferro liga. O que é o ferro liga? É o ferro que está ligado a alguns elementos específicos da tabela periódica. Um outro elemento que contém ferro na sua estrutura é o aço. O aço é um elemento ferroso. Um outro exemplo é o aço liga. Dentro do aço liga nós temos vários tipos de aço. Nós temos o aço cirúrgico, nós temos o aço de cutelaria, nós temos os aços estruturais, nós temos os aços inox, vários tipos de aço está nessa classificação de aço liga. E por último, um último exemplo de material ferroso é o ferro fundido. Então nós temos aí agora os 5 tipos de materiais ferrosos. Lembrando, ferro puro, ferro ligado a algum elemento de liga, o aço liga, que é um aço ligado a também outros elementos de liga. Esses elementos de liga são muito importantes o conhecimento deles,
que ele vai proporcionar algumas variações, melhorias, inclusive, nas características, nas propriedades desse aço. E, por último, nós temos o ferro fundido. Uma informação muito importante que inclusive cai muito em concurso público, em avaliação para emprego, seleção de emprego, é simplesmente a definição de aço. Aço é uma liga binária composta de ferro e carbono. Nós vemos aqui agora os componentes de cada elemento desse que eu citei agora, cada exemplo desse. Por exemplo, o ferro. O que eu tenho aqui no ferro? Olha que interessante. No ferro eu tenho simplesmente, na sua composição, o ferro puro. No caso do ferro liga, eu tenho o quê? Eu tenho ferro e mais alguns elementos da tabela periódica, elementos de liga, elementos que vão variar as características, melhorar as propriedades desse ferro puro. No aço, eu tenho o quê? Eu tenho como aço uma liga binária que vem de dois elementos, que são o quê? Que é o ferro combinado com o carbono. No aço liga eu tenho o ferro combinado com o carbono e mais algum elemento de liga. E no ferro fundido eu tenho o quê? Simplesmente, mais uma vez, eu tenho ferro com carbono. Aí você vai perguntar, mas se aço ele é um composto binário de ferro e carbono, e o ferro fundido também é um composto de ferro com carbono, qual seria então a diferença entre eles? A diferença entre eles está na composição, no teor de carbono que compõe cada elemento desse. Por exemplo, nós temos aqui o ferro e o ferro liga. Qual é o teor de carbono que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhum percentual, ou seja, zero. No caso do aço, eu tenho de 0,008% de carbono até 2,13% de carbono. Ou seja, qualquer teor de carbono que eu tenha nessa liga, que é 0,008% até 0,13%, eu tenho como título para esta liga, eu tenho título de aço. Se eu ultrapassar o valor de 2,13 até 6,7% de carbono, como está aqui, eu já tenho o ferro fundido. Vocês entenderam? Ou seja, é a quantidade de carbono nesta liga binária aqui que vai me dar o valor, que vai poder proporcionar o título, se ele é aço ou se ele é ferro fundido, ok? Continuando o entendimento desses materiais ferrosos, nós percebemos que o ferro, o aço e o ferro fundido têm a sua variação no teor de carbono. Esta variação no teor de carbono vai proporcionar a estes materiais algumas propriedades mecânicas, algumas qualidades mecânicas. Por exemplo, o ferro. No caso do ferro puro, ele é um material macio. No caso do aço e o aço liga, ele é um material que possui resistência mecânica. E no caso do ferro fundido, ele é um material duro, ok? Nesse slide, nós vamos ver aqui, material macio para o ferro, o aço, que possui resistência mecânica, e o ferro fundido, ele possui a definição de material duro. Essas três propriedades aqui, essas três características vão gerar para a gente três propriedades mecânicas. Para o material macio, que é o ferro e ferro liga, nós vamos chamar esse material de material dútil. Para o aço e o aço liga, nós vamos chamá-lo de material tenaz, e para o material duro, que é o ferro fundido, nós vamos chamá-lo de material resiliente. Nas questões que nós vamos trabalhar na escola, alguns concursos públicos, alguns processos seletivos de emprego, é muito exigido o conhecimento dessas três propriedades mecânicas. Essas três propriedades mecânicas, ela está diretamente ligada a essas três
características que o material possui. Então, daqui para frente, você ouviu falar em material dútil, imediatamente você vai ligar a material macio. Você ouviu a palavra tenaz, este material tenaz, digamos que um material tenaz, isto em alguma avaliação, você imediatamente vai ligar o termo tenaz ao termo resistência mecânica. E por último, o material resiliente. O material resiliente você imediatamente vai lembrar de material duro. O que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos estudar essas três propriedades mecânicas. Para iniciar, nós vamos ver o material dútil. O material dútil, pela sua definição, é a facilidade que o material possui em se deformar permanentemente, ou seja, deformação plástica, após ser submetido a uma grande força externa sem se fraturar, sem se romper. Isto é a definição, a característica de um material dútil ou da dutilidade. Ele possui pouca dureza, ele possui pouca resistência mecânica, ele possui alta plasticidade. Essa plasticidade está ligada à sua deformação permanente. Continuando, ela possui pouca elasticidade, ou seja, o material quando se deforma, cessada essa força, ele não retornará às suas dimensões iniciais. Ele possui alta deformação permanente, ou seja, deformação plástica, de média a alta dificuldade de usinagem. O material dútil possui a dificuldade de usinar, apesar de ser um material macio, porque durante a usinagem, no momento que você está retirando o material, pode ser por um torno, pode ser através de uma fresadora, de uma retificadora. O material macio ele vai tender a entupir a ferramenta de corte. Ele vai acabar tendo um processo interessantíssimo de soldagem. Ele é tão macio, ele atinge uma temperatura muito alta a ferramenta. Ao bater nesse material macio, ele acaba soldando este cavaco, esse material que foi retirado da peça, ele acaba soldando na ponta da ferramenta. E com isso vai entupir, como a gente chama, ele vai acabar perdendo a capacidade de corte. Então nós temos como exemplo o ouro, a prata, o alumínio, o chumbo, o ferro e o cobre. Essas letras que estão entre parênteses são as letras ligadas à tabela periódica. Vamos ao próximo material, é o material tenaz. O material tenaz ele possui, é a resistência que o material oferece aos esforços externos antes de fraturar, principalmente na resistência às cargas de impacto. O material tenaz ele tem uma grande capacidade de absorção de energia, principalmente as energias de impacto, de choque, de queda. Então, ele vai ter essa capacidade de absorver esta energia. Um detalhe importantíssimo no material tenaz é que ele tem uma grande resistência mecânica. Este material é muito utilizado nas estruturas de equipamentos de transmissão de energia elétrica, coisas do gênero. Continuando com a sua definição, as características. Ele possui média dureza, alta resistência mecânica, alta elasticidade e média plasticidade. Possui alta deformação temporária e ele é de fácil usinagem. Nós temos exemplos do material tenaz ou da tenacidade. Nós temos o aço liga, alguns ferros liga, o duralumínio, a fibra de carbono e alguns polímeros. Quando eu falo de material polimérico, alguns polímeros, nós temos vários polímeros que têm uma grande resistência mecânica, como por exemplo o nylon. Existem peças, existem engrenagens que são feitas de materiais poliméricos que possuem grande resistência ao desgaste. O material polimérico é muito utilizado na indústria da metalmecânica para produzir equipamentos, peças, ferramentas, principalmente as engrenagens. Continuando, nós vamos ver agora o material resiliente. Resiliência é a capacidade que o material possui em absorver energia no período elástico.
ele nega deformações plásticas. O que é material resiliente? Material resiliente é aquele material que ele vem absorvendo a energia que você está aplicando a ele simplesmente no período elástico do material, ou seja, nas deformações temporárias. Se você ultrapassar este momento dessas deformações elásticas, o material vai romper. Perceba a diferença que o material resiliente, quando ele entra no período plástico, quando ele entra nas deformações permanentes, ele rompe, enquanto que o material tenaz, ele ainda resiste, só que ele amassa, ele empena, ele deforma, ou seja, neste momento é que nós percebemos a resistência mecânica dele. Enquanto que o material resiliente, ao ultrapassar o período elástico, que é bem grande, na hora que ele vai tentar entrar no período plástico, ele acaba se rompendo. Vamos agora aos exemplos de material resiliente. Nós temos o ferro fundido, nós temos o diamante, que por algum acaso é o material mais resistente do planeta Terra, nós temos o aço extra duro, nós temos o bronze, que é um material bastante resiliente, nós temos o vidro, nós temos o material cerâmico. Bem, com isto nós acabamos esse nosso vídeo sobre os materiais. Espero vocês na próxima aula.